Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui na playlist Estudando a Bíblia na Estrada e na fanpage da Rádio WF no Facebook. Bom, a Rádio WF tem aí 4 anos, pregando a palavra de Deus, mas nós estamos querendo mudar o nome, tá? É isso mesmo, nós estamos pensando em mudar o nome para Rádio Falando de Cristo, para ficar tudo falando de Cristo, né? Torce pela gente aí, ore a Deus, tá? Para que dê certo da gente fazer essa troca de rádio WF, W de Vanderlei e F de Francisco, porque antes a rádio ela era uma rádio eclética, né? Antes da minha conversão era uma rádio que tocava todos os tipos de música. Hoje é uma rádio 100% evangélica. Aliás, o único programa que não é evangélico é o programa das 12 horas e 15 minutos, que é o Jornal Virou Notícias, que traz notícias do Brasil e do mundo. Demais são programas evangélicos com locutores das 7h30 da manhã até a meia-noite. Aliás, se você não ouviu, ouça aí, tá? Nós temos o site radiowf.net, né? A gente vai ver se muda também o nome. No Instagram, a gente está lá trabalhando com fotos, a Vilma publica sempre, né, fotos aí, e o Instagram já é Falando de Cristo na Estrada. A gente conseguiu trocar o nome de Rádio WF para Falando de Cristo na Estrada, né? No Facebook, a página, vocês, quando entram na página, vocês vão lá. E está escrito Rádio WF, mas já coloquei lá também a logo do Falando de Cristo na Estrada. E o nosso canal, ele é novinho. Mas se alguém for olhar a data, né? Lá no passado a gente fez esse canal com o nome de Rádio WF, ele ficou lá paradinho sem a gente mexer. E hoje é o canal Falando de Cristo na Estrada. Deixe o seu like, faça o seu comentário, assista o vídeo até o final. É importante para o YouTube reconhecer a relevância e indicar também para outras pessoas. Do outro lado da câmera, me servindo uma água aqui também, né? Essa é a minha esposa querida, Dona Vilma. Deixa eu tomar minha água. Nosso bate-papo de hoje é o resumo da lição. Nós gravamos os temas dessa semana na cidade de Rolim de Moura, no Parque do Bosque, né, a Praça do Bosque, um lugar muito bonito. E este resumo a gente começou a gravar lá. De repente uma moto encostou com um problema no alarme. O alarme disparou e o cidadão não conseguia sair dali. O alarme foi. Eu gravei aí uns 10 minutos, né? Mas ficou impossível. A gente teve que retirar e viemos para casa. Mas aqui estamos para gravar esse resumo, para a gente fazer um comentário geral da lição desta semana, que é uma lição muito importante. Nós vamos estar tratando do tema As Raízes da Inquietação, né? Eu já falei para vocês aí no estudo anterior o que significa inquietação. Se você for também no dicionário, você vai ver aí o que significa inquietação, que é um estado de agitação, né? Uma pessoa muito agitada é uma pessoa inquieta. Estado de preocupação, né? Então, a preocupação, ela nos leva a ter inquietação também. Desassossego que nos impede o repouso, tanto seja no sono noturno, né? Ou quando a gente dorme e acorda cansado. Já aconteceu isso com você? É um estado também de desassossego que nos impede a ter paz, tranquilidade e nos leva a estresse e também ao nervosismo. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco e você está aqui no canal Falando de Cristo na Estrada e aqui na fanpage da Rádio WF, aqui no Facebook, tá bom? Em minhas mãos, ó, amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Estou aqui em casa para fazer o resumo, o comentário desta lição, Descanso em Cristo, tema para estudarmos no mês de julho, agosto e setembro. Meus queridos amigos e irmãos, vamos orar para a gente tratar desse tema que é as raízes da inquietação, tá? Antes de orarmos, eu já falei aqui em outra lição anterior, em outro vídeo, né? Que iria servir de exemplo para nós, para a gente olhar para essa lição, para os temas bíblicos apresentados por ela e nos vermos como espelho, refletindo no espelho a nossa face. E essa lição, as passagens bíblicas que estamos estudando aqui, vai mostrar alguns borrões, alguns menores, outros maiores, né?
Mas se isso acontecer com você, lembre-se, primeiro, você está assistindo esse vídeo não por iniciativa sua, é apenas como resposta, tá? Uma resposta ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Mas fique tranquilo também, porque nós vamos mostrar através da Bíblia, você que assistiu o vídeo de ontem, né? Nós estamos mostrando também a solução para a inquietude, para as suas raízes, para aquilo que nos leva a ser uma pessoa inquieta. Ok? Então tem solução. E a solução está aqui, ó, na palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos por esse momento aqui no meu lar, onde estamos recapitulando esta lição. Seja com cada família representada, Senhor, por esses que estão assistindo esse vídeo agora, derrama a sua bênção, tenha graça e misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. As raízes da inquietação, o verso para memorizar desta semana, escrito pelo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago 3,16, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Tá? Então nós vamos perceber que os demais temas, né, vai estar realmente baseado aqui em Tiago capítulo 3, verso 16. Nós vamos falar sobre egoísmo, vamos falar sobre ambição, sobre hipocrisia, né? E Tiago ele vai falar, olha, onde há inveja e rivalidade, já apresentando aqui duas raízes, duas fontes para a inquietação. No tema de sábado, o autor nos chamou a refletir sobre uma árvore bonita, frondosa, uma árvore que é de predominância do clima fresco da Europa e alguma parte da África ali, que é o álamo tremedor, né? E ele chama atenção porque acima do solo é uma árvore bonita, importante, não só pela sua beleza, mas também ela serve aí para alimentar vários animais. Ela jovem, ela alimenta vários cervídeos, né, e outros animais, é muito rica em nutrientes. Mas o que mais chama a atenção dessa árvore, que consegue viver entre 100 e 150 anos, é o organismo sob o solo, o seu conjunto de raízes, que são enormes e que podem viver milhares de anos. Né? Então nós olhamos para a árvore, vemos a beleza nela, mas quando olhamos para a raiz é importante, é muito importante. Então nós vamos estudar essa semana justamente isso, a raiz da inquietação, aquilo que às vezes não vemos, não percebemos, e aí é necessário um vídeo como esse para lhe chamar a atenção, e você, como resposta positiva ao Espírito Santo, se prontifica, né, a ir a quem pode solucionar o seu problema, que é Deus, dando aí meia volta nesse caminho errado de pecado que você estava indo. Isso chama-se conversão, né? Por isso a lição, ela vai trazer vários temas. No domingo nós falamos sobre um tema que chamou muita atenção, né? Que é Jesus traz divisão. E aí nós lembramos que poucas pessoas gostam de conflitos, né? A gente sempre anseia por harmonia, por paz, e essa é a vontade de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías capítulo 9, verso 6. Entre outros títulos que ele recebe ali, um título de Jesus é príncipe da paz. Agora, como é que o príncipe da paz, ali em Mateus capítulo 10, do verso 34 ao verso 39, ele fala que ele não veio para trazer paz, mas veio para trazer a espada. Veio para trazer divisão entre a família. Porque ali nós estamos falando, irmãos, que Cristo ele separa as pessoas, aquelas pessoas que o priorizam, que o colocam em primeiro lugar, daquelas pessoas que não priorizam, que não têm ele como primeiro lugar. Às vezes eu estou falando para pessoas que o primeiro lugar em sua vida é a esposa, que o primeiro lugar em sua vida é o esposo, que em primeiro lugar em sua vida é pai, mãe ou filhos. E ele fala, olha, essas pessoas não são dignas de mim, né? Então é um tema para a gente refletir, porque aqui trata-se de obediência. Quando você ama mais a sua esposa do que a Cristo, você começa a obedecer mais a sua esposa do que a Cristo, até em seus mandamentos, né? Até em suas doutrinas e no seu relacionamento, no seu caminhar com ele no dia a dia. Então, às vezes, nós precisamos tomar decisões difíceis diante dessas situações.
Mas quando colocamos ele em primeiro lugar, pode ter a certeza que tudo se resolve. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. E ele mesmo fala que ele é amor, né? Deus é amor. Então, você tendo ele em primeiro lugar na sua vida, ele estando presente na sua vida, você estará realmente caminhando com ele. E lembre-se que uma pessoa cheia do Espírito Santo produz frutos. E um dos frutos do Espírito Santo é paz, harmonia, longanimidade. Ou seja, se você não tiver Cristo em primeiro lugar, você está se iludindo, achando que o amor que você sente é genuíno, e não é um amor genuíno. O amor genuíno está na pessoa de Jesus. Amém? Na segunda-feira, nós falamos de uma raiz importante para ser analisada, que nos leva à inquietação, agitação, perder o sono, desassossego, né? Ficar intranquilas, que é o egoísmo. E como no caso ali do álamo tremedor e de seu sistema subterrâneo mais amplo, o egoísmo é parte do sistema subterrâneo chamado pecado. Às vezes nós não percebemos, né? Mas a maioria das pessoas tem o egoísmo tão natural quanto respirar. Então nós temos que nos refletir na passagem de Lucas capítulo 13, do verso 13 até o verso 21, né? Nós vamos identificar ali um problema e Jesus fala uma parábola para destacar esse problema, que é egoísmo, né? Avareza, né? E surgiu duas perguntas ali, depois que você lê esse tema, de Lucas 12, 13 a 21, planejar o futuro é egoísmo e desprezo pelo reino de Deus? De jeito nenhum. Nós realmente devemos planejar o nosso futuro, mas tendo em Deus o nosso objetivo, o nosso alvo, tá? Tendo o céu como nosso alvo, né? Essa parábola aqui, irmãos, é importante que vocês leiam, né? E ali foi uma resposta a uma queixa sobre uma disputa de herança. Alguém gritou lá no meio da multidão para que Jesus intercedesse por ele, né? Jesus, fala aí com meu irmão, né, sobre essa herança. Estava tendo uma disputa da herança, deixada ali provavelmente pelos pais, né? E um irmão não queria dividir com o outro. Então, ali a gente já vê que tem um problema naquela época que se repete hoje. A gente vê aí muitas brigas, né, acontecendo aí por herança, seja no âmbito, principalmente no âmbito familiar, entre irmãos, né? E Jesus, ele leva para aquela parábola do rico insensato, que fez uma grande produção lá, e depois de ter produzido tanto, não cabia no seu celeiro. E aí ele fala, olha, eu vou derrubar esse celeiro, vou fazer celeiros novos, maiores, vou colocar tudo ali e vou comemorar, vou viver de boa, tranquilo. Você não vê, nesse planejamento dele para o futuro, a presença de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas egoístas a esse ponto, né, que não sabe por que tem dinheiro. Acha que o dinheiro é só para o benefício próprio, é só para o meu eu. É meu, eu gasto do jeito que eu quero. E esquece que está juntando coisas no celeiro, né, bens, materiais, patrimônios, aqui no celeiro da terra, né? E devemos buscar primeiro o reino do céu, fazer esse depósito no reino de Deus, né? Então isso é muito importante para a nossa reflexão, tá? Então a parábola do rico insensato, ela aparece somente aqui em Lucas, né? E foi contada em resposta a essa pergunta anônima ali do público a respeito dessa herança. Cristo não quis ser ali o árbitro, né, da questão, e ele conta então essa parábola, lembrando que esse rico insensato, o próprio Cristo vai dizer na parábola, né, que esse homem é insensato, ele é louco. Por quê? Porque naquela mesma noite ele morreria. E para quem ficaria tudo aquilo que ele havia planejado aqui na terra, né? De fazer novos celeiros, de comemorar, de festar, iria entrar no mesmo problema do questionamento levantado aqui de herança, né? Provavelmente, Jesus estava se referindo que ele não estava juntando o celeiro no céu, ele morreria e aquilo ficaria como herança. E aí haveria disputa, e haveria rivalidade, que é raiz da inquietação também, ok? Agora, pense nas expressões de egoísmo em sua vida. Consegue pensar? É uma boa reflexão? Como o egoísmo afeta nosso relacionamento com Deus, irmãos? Como é que o nosso egoísmo
ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Afeta o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, a nossa igreja, com vizinhos e colegas de trabalho. A pergunta do autor aqui foi ampla, né? Foi muito ampla, e se eu fosse me deter nessa questão aqui, eu passaria horas discutindo com vocês, né? Como o egoísmo afeta o nosso relacionamento com Deus. Olha quantas obras aí para serem feitas, né? Precisando de investimento. E quantos têm muito investindo só em si e não na causa de Deus? Nosso cônjuge, com a nossa família, né? Irmãos, isso é uma coisa séria, né? Às vezes eu fico pensando em quantos pais necessitados, com filhos ricos, avós passando por necessidade e netos comemorando, né, aquilo que ele tem. É muito triste. Às vezes, no seio da família, alguém com nada para comer e membros dessa mesma família lá cortando a sua picanha, tomando a sua cerveja mais cara, fazendo a sua viagem, curtindo a sua praia, curtindo o seu carrão. É uma coisa para refletirmos, tá? Às vezes nós pensamos que não somos egoístas. Às vezes nós pensamos de maneira equivocada que não somos, né? Agora, nessa pergunta é apresentada também o segredo aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, para solucionar esse problema, né? Leia aí, hoje eu só estou comentando, né? Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Ali mostra que o egoísmo destrói. O segredo, então, é fazer como Cristo fez. Cristo se humilhou, irmãos. E nessa passagem nós vamos ver, né, que ele, sendo Deus, não quis manter-se aqui na terra como Deus, o Criador do universo. Esse ar que eu respiro, feito por ele, né? Todo o meu corpo, toda essa máquina humana funcionando, perfeição, pelas mãos dele. Ali fora, eu estou vendo o céu lindo, maravilhoso, sem nuvens hoje, um sol radiante. Estou vendo as árvores do meu quintal, pássaros cantando. Tudo isso feito por ele, e ele assume a forma humana, e na forma humana ele poderia ser um rei, como os discípulos esperavam que ele fosse, um super-herói pelos poderes que tinha, Superman, mas na forma humana ele prefere ser servo, para estar servindo as outras pessoas. E mesmo quando ele está na condição de servo, ele se humilha um pouco mais, ao ponto de receber aquilo que estava para você e para mim, a morte. Ele recebe nele os nossos sofrimentos. E ele é levado à cruz, que era a morte mais vergonhosa da época, no teu e no meu lugar. Isso ele coloca como exemplo para seguirmos, né? De sermos pessoas dispostas a servir e não apenas a ser servida. Tem muita gente que fica esperando ser servida e não serve. E não serve. Reflita sobre isso. Na terça-feira, irmãos, nós falamos sobre ambição, uma outra raiz da inquietude que deve ser combatida, né? E ambição, a gente pode ver nos temas bíblicos relacionados na última semana de Jesus, antes ali da sua morte de cruz, né? Lucas capítulo 22, do verso 14 ao verso 30, vai descrever aquele momento solene ali daquela santa ceia, daquela refeição, e eles perderam o foco, perderam a oportunidade, né? Ali era o último momento especial que deveria ser comemorado por eles, e eles vão entrar num debate ali muito bobo, um debate ali de quem seria o maior no reino de Deus. Por que aconteceu isso com eles, irmãos? O coração deles ainda era um coração ganancioso, né? Eles não tinham aprendido a dimensão do reino de Deus. E o próprio Jesus fala, olha, eu fui servo, eu me humilhei, tudo isso, né? Vou passar por isso, mas tem uma coisa prometida para mim que o meu pai prometeu. Eu vou estar lá no céu.
sentando ao lado dele. E ele fala, e essa é a mesma coisa que eu quero fazer com vocês. Sirvam, o maior entre vocês é aquele que servir. O mundo aí fora é o contrário. O maior é aquele que tem poder, aquele que é servido. Mas no meu reino é diferente. O maior é aquele que serve. Eu estou servindo e vou sentar ao lado do meu Pai. E vocês estarão também servindo as outras pessoas e sentarão ao meu lado. Que promessa que ele faz para todos nós, né? Para todos nós. Você quer ter esse poder aqui na terra e ser servido? Ou você quer ser um servidor? Servir aqui na terra, colaborar com Cristo aqui na terra, ser um ajudador de Cristo aqui na terra e ter o seu lugar nas mansões celestiais. Na quarta-feira nós falamos de uma outra raiz que é a hipocrisia. Irmãos, um hipócrita é um fingidor. Ele deseja parecer ser alguém que não é. E esse termo é usado aqui em Mateus 23, 7 vezes, né? No discurso em que Jesus humilhou ali os escribas e fariseus. E eles eram as principais lideranças religiosas judaicas daquela época. Jesus faz uma repreensão severa. E um outro detalhe, nos evangelhos, Jesus ofereceu graça e perdão aos adúlteros, cobradores de impostos, prostitutas e assassinos. Mas Jesus demonstrou pouca compaixão pelos hipócritas, irmãos. É sério, né? A hipocrisia é uma coisa séria. Depois você lê aí com calma, Mateus capítulo 23, do verso 1 até o verso 3. Quais são as quatro características principais de um hipócrita? Primeiro, o hipócrita, irmão, ele é um fingidor, ele não vive o que prega. Ele não vive o que prega. E muitas vezes de maneira involuntária por falta de fé. Por falta de fé. Vou dar um testemunho. Essa semana aconteceu duas coisas importantes a respeito desse tema aqui em casa. Nós recebemos a visita do meu filho Bruno Malone, da minha nora Catherine. Eles vieram de uma cidade a mais ou menos 400 quilômetros aqui da cidade de Rolim de Moura. Vieram de moto, porque ele ia levar a caminhoneta dele embora. A caminhoneta dele estava muito tempo parada e precisava passar ali por um ajuste mecânico. Tinha algumas coisas que precisavam fazer nessa caminhonete. Bom, levei essa caminhonete para a oficina e tal, e ela não ficou totalmente pronta na sexta-feira, né? Na sexta-feira. E aí, no sábado, ele decidiu ir, né, com essa caminhonete. Não, eu vou com ela assim mesmo e com certeza ela vai chegar lá. Nós oramos aqui. Colocamos nas mãos de Deus, pedimos que Deus estivesse com os dois, se fosse assim da vontade dele, que ele estaria cuidando. Eles saíram daqui da cidade, cerca de 8 quilômetros aqui da cidade, a caminhoneta deu problema. Tá? E aí nós fomos lá, um amigo meu mecânico, né? Deixa eu tomar uma água. Um amigo nosso aqui, mecânico, muito bom, quero até mandar um abraço para o Marcelo, da oficina Rondônia, sempre cuida dos meus carros. Ele não estava para fazer o socorro, ele estava num sítio. E aí eu liguei para um outro amigo meu, o Vande, um outro maravilhoso também, deva estar assistindo o vídeo agora, ele sempre assiste o vídeo. Um abraço, viu, Vande, né, meu amigo. E ele foi lá e nós trouxemos esse carro de volta. Encontramos uma peça aqui no ferro velho, ele colocou e nós falamos, talvez dê para chegar. Novamente, fizemos o mesmo processo. Nós oramos, né, colocamos nas mãos de Deus e ele saiu e o carro não funcionou. Ok? Na segunda-feira, e aí eles tinham que trabalhar lá, na segunda-feira pela manhã, ele teve que levar aí essa caminhonete então para a oficina, lá Marcelo, e lá ele conseguiu estar solucionando o problema, e aí nós oramos, e à tarde eles partiram então aí de viagem, novamente nós oramos e colocamos na mão de Deus. E deu certo daí a viagem, deu certo. No lugar, irmãos, de ficar chateado e bravo por essa série de acontecimentos, né? Assim, fora da lógica a caminhonete ter tido todos esses problemas, nós, Vilma e eu, agradecemos a Deus, né? Porque nós colocamos na mão dele e ele fez isso, né? Ele protegeu. Tudo aconteceu aqui perto da cidade, né? Todos os problemas aconteceram aqui perto da cidade e foram solucionados. Tá? Depois,
eu presto serviço para uma determinada empresa, que não vem o caso aqui, e o contrato da gente quase vencendo, né? Qual é a expectativa? Que nós vamos continuar com o contrato e nós dependemos desse contrato, que o valor é aumentado, né? Depois. E para nossa surpresa, ao se reunirmos ali com o gerente, ele fala: não, o contrato vai continuar agora com um valor bem menor. Bem menor. Nós vamos diminuir esse valor aí, casa de 38%, né, menor. Né? 38% menor. 38% a 40% menor do que o senhor estava ganhando. Isso serve para a gente ficar chateado, né? Mas eu lembrei de uma frase bíblica, que todas as coisas contribuem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Todas as coisas contribuem para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu aceito isso, eu aceitei a proposta e coloquei na mão de Deus. E eu sei que brevemente tudo isso virá em forma de recompensa. Coisas melhores estarão acontecendo. Porque eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero ser um fingidor. Eu estou pregando isso para vocês e eu vivo isso em mim. Quando falta força para viver o que eu prego, eu tenho que ir a quem? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Jesus, cheia de Deus, e passamos a agir tal como. Isso é ser discípulo, tá? Que esse testemunho sirva também para a sua reflexão. Qual é a segunda característica de um hipócrita? É adicionar fardos para outras pessoas. A gente vê isso muito, né? Principalmente no nosso mundo religioso, né? A gente vê isso no mundo religioso, a gente vê isso no mundo comercial, no nosso local de trabalho, e às vezes vemos isso até dentro da nossa própria casa, né? Própria casa, né? Pessoas que adicionam fardos para outras pessoas, né? E pessoas que fazem alguma coisa para Cristo, querendo aparecer, querendo ser aplaudida, né? Querendo as luzes, querendo o refletor, né? Cristo fica em segundo plano. Ele é o cara, ele é a última bolachinha do pacote, a Coca-Cola do deserto, né? Se acha realmente o maioral, até maior do que a própria palavra de Deus. Isso é muito sério, né? E aqueles que querem assumir, estar no lugar de Deus, recebendo a honra de Deus, recebendo o louvor que é só dado a Deus, e eles querem isso para eles. São 4 características de um hipócrita que deve ser combatida. Mas, irmãos, quando Jesus ele profere essa conversa, né? Essa advertência, essa mensagem dura contra ali os fariseus, que representavam ali uma classe religiosa mais severa, né? E os saduceus, que eram mais liberais, eram ali ricos, falavam outra língua, eram helenistas, falavam gregos, né? Jesus faz isso com amor. No olhar e no falar de Cristo, podia sentir ali uma lágrima e um choro, né? Eles os repreendiam com amor, porque Cristo gostaria que eles também entendessem que a graça também alcançaria eles. Portanto, se eu estou falando isso e está passando na sua memória o nome de alguém, a imagem de alguém que você, após conhecer a passagem bíblica, vai falar: esse ou essa é um hipócrita, lembre-se, porque Jesus profere essas palavras com amor. E ele esteve disposto a morrer por essas pessoas também. Ok? Você pode muito ajudar essas pessoas, orientando e dando o seu exemplo pessoal, como Cristo fez, tá? Bom, irmãos, no estudo de ontem, quinta-feira, nós apresentamos a solução para eliminar essa inquietação, as raízes da inquietação. João capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, tá? E aí eu quero ler João 14 com vocês, né? Do verso 1 até o verso 6, para você compreender qual é a solução. Jesus escreve, né? Ele diz:
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora, olha Tomé aqui. Disse Tomé no verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E olhe a resposta de Jesus. É para você e para mim, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Se não for por Jesus. Crer em Jesus, irmãos, é o segredo da vitória e tudo. Lá na primeira lição, ainda na abertura do tema, nós falamos daquele avião que por algum momento entra em turbulência. Muitos de nós, olhando agora para o estudo dessa semana, talvez sentimos um pouco de turbulência em nossa vida, né? Ao nos depararmos a nossa face no espelho da reflexão e ver algumas manchas, pequenas, médias e grandes. Manchas que você pode falar com o nome de hipocrisia, ambição, egoísmo, inveja, rivalidade. E naquela ocasião, o piloto pega ali o fone e começa a falar para as pessoas apertarem o cinto, porque eles iriam passar por um momento de turbulência. Aperte os cintos. Antes que alguma coisa acontecesse, já criaram imagem ali no seu cérebro, né, na sua cabeça, imagem do avião caindo, espatifando no chão, explodindo, raio caindo e rachando o avião, derrubando. Antes que acontecesse, o povo já entrou em pânico. Mas havia uma mocinha, uma menina, tranquila, a mesa dobrável ali da aeronave, ela desenhando tranquila. Passou a turbulência, o avião pousou, todo mundo aplaudiu ali, né? Por terem conseguido essa vitória sobre a turbulência. E agora alguém olha para aquela menina e fala: Ô, menina, por que é que você não se agitou, não ficou inquieta, não desesperou, não esboçou nenhuma preocupação, continuou tranquila desenhando? A menina falou assim: porque o piloto é o meu pai e ele está me levando para casa. Quem está no controle da sua vida, meu irmão? Quem está no governo de sua vida, minha irmã? Em quem você tem depositado tua esperança, acreditado a sua fé? De repente eu estou falando para pessoas que estão passando por momentos de turbulência no trabalho, em casa, na igreja, e começa a criar visões, e essas visões levam a uma inquietude, ao desespero. Mas Jesus, é Ele que está no comando. É Ele que está pilotando essa nave, nos levando para casa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse essas moradas, eu teria falado para vocês. Mas ao contrário, ele fala que há muitas moradas. E ele fala que ele vai, e ele foi, né? Tanto registro bíblico, registro histórico de pessoas que a escreveram naquela época, fala desse acontecimento fantástico. Ele foi. Ele foi. E se ele foi, irmãos, a gente vê lá em Apocalipse capítulo 5, aceito no céu, como João viu, ele à direita do Pai, pegando o livro e abrindo ali os selos. Os anjos, anciãos, os 4 seres viventes, comemorando, porque aquele que tinha sido morto agora vive para sempre. Ele voltará. Ele voltará para buscar você, a sua família, eu, minha família, para nos levar para esse lugar maravilhoso, para estarmos com Ele séculos e séculos sem fim. E eu pergunto para você, quem está no controle? Quem está no controle? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu espero
Que Jesus esteja no controle de sua vida. O segredo da vitória em tudo é Jesus. Jesus é o segredo. E através dele nós vamos encontrar a solução para eliminar todas as raízes da inquietude que nos separa de Deus, que nos prejudica fisicamente, mentalmente e espiritualmente. O meu desejo é que você encontre paz no Príncipe da Paz. Eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, em sua presença mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e imploramos a tua ajuda para limpar os borrões que aparecerem em nossa face agora. Somos pequenos demais para fazer essa limpeza. Por isso imploramos que o seu sangue nos lave, nos purifique. Que o Senhor nos vista com a sua própria justiça, meu Deus. Recebemos a tua graça, recebemos a tua compaixão e a tua misericórdia. E colocamos o Senhor em primeiro lugar em tudo. Abençoe cada família aqui representada, Senhor. Esteja em cada lar, esteja em cada coração. Nos dê força para continuarmos seguindo no caminho que nos leva ao céu, e esse caminho é o Senhor Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até segunda-feira com mais um tema aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui na playlist Estudando a Bíblia na Estrada. Pode deixar o seu like, faça o seu comentário, assista o vídeo até o final, é importante. E você, aqui na fanpage da Rádio WF, que em breve chamará Rádio Falando de Cristo. Muito obrigado, tenham todos um bom final de semana.